Já vamos chamar aí nossa entrevistada, professora arqueóloga, professora da Unifesp. Ela também é coordenadora do curso de especialização em antropologia forense, técnicas em arqueologia aplicadas à ação forense humanitária, responsável pelo Laboratório de Estudos Arqueológicos e pelos grupos de pesquisa do Núcleo de Pesquisa em Arqueologia e Antropologia Forense, Territórios e Direitos Humanos. Professora Cláudia Plens, seja muito bem-vinda aí ao nosso programa. Obrigada, Débora. Oi, André. É um prazer estar aqui com vocês hoje, poder conversar sobre esse tema que é tão importante nesse momento. Então, vamos começar aqui com a entrevista, né? E eu queria perguntar aí para você como você vê esse trabalho da memória ou a falta dele aqui no Brasil no período da redemocratização, né? E no nosso processo de democratização aqui no Brasil, redemocratização. Eu penso que a redemocratização do Brasil, ela marca um período assim, de transição bastante significativa, né? Mas que no Brasil não houve um trabalho, né, com essa questão de memória em relação à ditadura militar. Embora esse seja um ponto-chave central, né, para o restabelecimento da ordem democrática e para a construção dessa identidade nacional e para a garantia de direitos humanos e justiça. Então eu vejo que nesse trabalho de memória, ela é uma ferramenta, né, de reparação e reconhecimento daqueles que sofreram durante os anos de repressão e autoritarismo. Mas, sobretudo, ele é um processo de resgate e preservação da verdade histórica, que é fundamental, né, para que as gerações futuras compreendam os erros do passado e a importância de se manter vigilante, né, quanto à proteção da democracia e das liberdades individuais que está sempre em jogo. Eu penso também que o trabalho da memória envolve também a educação, a conscientização da população. É através dessa inclusão do período da ditadura nos currículos escolares, da construção de memoriais e da realização de debates e exposições que se cria uma cultura de memória coletiva, né, que valoriza a democracia e rejeita formas de governo autoritários. Então, esse processo educativo ele é essencial para a formação de cidadãos críticos, né, que vão participar da sociedade e que seja capaz de construir práticas democráticas. Mas o mais importante de tudo, eu acho que pensar a relação, né, da memória e a ditadura, nesse período de redemocratização do Brasil, que a gente vive até hoje, a gente enfrenta desafios, né, muito contundentes, que são tentativas de revisionismo histórico, negacionismos, como forma de resistência, né, de alguns setores da sociedade para enfrentar os horrores desse passado. Esse enfrentamento, né, ele pode desestabilizar privilégios econômicos ou valores morais vividos por alguns setores. Então, ele é um trabalho contínuo, difícil, né, que exige comprometimento e esforços conjuntos de instituições governamentais, organizações da sociedade civil e da população em geral, que é para garantir que essas atrocidades cometidas nesse período não voltem mais a acontecer. Bom dia, professora Cláudia, tudo bem com você? Tudo bem. A gente tem um período na ditadura militar, né, que foi o período do milagre econômico, e você ficou uma memória, né, aliás, uma memória falsa, inclusive, porque você teve, inclusive, uma pior na distribuição de renda, você teve aquele trabalho do Langoni, por exemplo, que tenta passar um pano aí para a cabeça dos militares da época, mas essa coisa do milagre econômico, ele permanece muito na cabeça das pessoas, principalmente das pessoas mais velhas, como acreditando que aquele momento, aquela época era melhor, né? Então, o que você podia falar para a gente em relação a isso, e essa memória de uma economia melhor, né? Talvez isso, inclusive, seja um ponto-chave para a gente entender, né? Esse saudosismo que você vê em relação à ditadura militar. Verdade. Eu acho que a percepção de que um período, né, esse período conhecido como milagre econômico no Brasil, ele representou uma era de prosperidade, né, que é de fato um exemplo, né, nas narrativas históricas que a gente ouve, né, que foi construída, mas também é distorcida, né, e perpetrada assim com o passar do tempo. Então é um fenômeno, né, onde alguns setores da sociedade ficam reproduzindo essa ideia, né, de tempos melhores, né, que tem vários fatores que podem explicar. Primeiro, eu acho que a gente tem que reconhecer que houve, né, durante o regime militar no Brasil, taxas de crescimento econômicos elevados. Durante esse período, construtoras brasileiras, por exemplo, elas cresceram exponencialmente, né, realizando importantes projetos de infraestrutura
pública, as quais eram muito visíveis e também simbolizavam para a sociedade hegemônica como um avanço e desenvolvimento econômico no país. Mas, no entanto, esse crescimento ele veio a um custo significativo, né, que incluía o aumento do endividamento externo, a acentuação das desigualdades sociais, além de problemas, né, como hiperinflação, fome, desemprego, e que refletem as consequências, né, devastadoras para uma grande parcela da população. Então, assim, o progresso, a modernização, eles foram marcados por uma abordagem que a gente costuma dizer bastante conservadora, na qual as elites econômicas e sociais elas se unem para estabelecer um sistema que visa preservar os privilégios que já eram historicamente construídos, né, e consolidados. E assim, neutralizando qualquer iniciativa que pudesse ameaçar essas vantagens estabelecidas ao longo da história. Mas tem outros aspectos, né? A gente pode pensar que a reprodução dessa narrativa de que esses eram tempos melhores, eles podem ser parcialmente explicados também pela idealização de um passado glorificado, né? Alimentada por memória seletiva, que focam só nos aspectos positivos que eles perceberam, né? Na infraestrutura das cidades, de algum crescimento econômico no seu dia a dia, mas ignorando, né, as muitas adversidades e injustiças sociais que marcaram o período. E, além disso, assim, durante a transição para a democracia, não houve um processo, né, de passar a limpo abrangente, né, uma revisão de tudo isso que aconteceu. Então, a sociedade não confrontou plenamente as violações de direitos humanos e as desigualdades exacerbadas pelo regime militar. Então, a narrativa de tempos melhores não apenas simplifica indevidamente a complexidade do período, mas ela minimiza as numerosas consequências negativas, né, para o desenvolvimento social e econômico do país. Então, para contrapor essas distorções, eu acho essencial, né, que haja um trabalho de fortalecimento, de esforço, de educação, memória histórica, que promova um entendimento mais preciso, né, complexo do que foi esse milagre econômico, né, e as consequências para boa parte da população. Então, a gente precisa valorizar as histórias, as experiências das comunidades e dos indivíduos que foram marginalizados e foram diretamente, né, violados durante esse período. Então, a gente tem que pensar, né, como que na atualidade, esse desenvolvimento econômico eficaz, sustentável, ele pode melhorar, né? Então, para isso, a gente precisa de políticas públicas direcionadas, né, para um crescimento econômico que mitigue as desigualdades decorrentes desse passado autoritário, né, por meio da criação de estratégias que visem redistribuição de renda de uma maneira mais igualitária. Então, há que fazer, né, garantir que os benefícios desse crescimento econômico na atualidade, ele seja mais inclusivo e para todos. E, professora, você poderia comentar também essa postura mais recente de não continuar querendo tocar nesse assunto como se fosse um vespeiro, né, de não querer continuar trabalhando a memória e as possíveis consequências, se há ligações aí com o nosso período de história mais recente. A gente teve aí recentemente, né, essa notícia de não querer trabalhar com a memória, de ter essa continuidade e como isso pode afetar não só a nossa história mais recente, mas o futuro aqui do nosso país. É uma pergunta importante, né? Porque essa continuidade que a gente ouve no Brasil de não querer tocar profundamente, né, ou remoer, né, profundamente o assunto do regime militar e suas consequências, ela reflete uma tensão persistente dentro da sociedade sobre como a gente lida com os períodos difíceis da nossa história. É uma aversão, né, ao confronto direto com o passado, que não é uma questão exclusiva do Brasil, mas no nosso contexto ela evidencia questões específicas sobre memória, justiça, identidade nacional, que permanecem pouco resolvidas, né? Então, a gente tem que entender isso, assim, primeiro, né, porque é fundamental considerar o contexto de transição do Brasil da ditadura para a democracia, que foi marcada por uma abordagem de esquecimento em nome de uma conciliação nacional. Ao contrário de outros países que experimentaram regimes autoritários também, né, como a Argentina, o Chile, o Brasil optou por uma política de anistia ampla, que acabou não promovendo um processo efetivo, né, de responsabilização pelas violações de direitos humanos. E esse esquecimento oficial dificultou essa abertura de um espaço público para o debate e a reflexão crítica sobre essas feridas que foram deixadas pelo regime. Então, eu penso que as narrativas em torno desse milagre econômico, do suposto progresso alcançado no regime militar,
militar tem sido instrumentalizado, né, por grupos políticos que buscam legitimar uma visão de história que minimiza ou mesmo nega as atrocidades cometidas. Então é uma disputa de narrativa, né, que polariza a sociedade, e essas memórias e interpretações são conflitantes, né? Então a gente tem um problema na sociedade por essas divergências todas. Então é uma questão que também se enraiza na complexidade de lidar com essa memória e o trauma coletivo, né? Tocar nessas feridas é visto por muitos segmentos como uma ameaça à estabilidade e à unidade nacional, e revela um profundo desconforto em confrontar aspectos da identidade nacional construídos sobre fundamentos bastante questionáveis. Então, eu penso também que essa situação é um indicativo da necessidade, né, que a gente tem de promover urgentemente ainda um diálogo mais abrangente e inclusivo sobre nosso passado. Então, para avançar, o Brasil precisa ainda investir em educação, políticas públicas e projetos de memória, museus, comissões da verdade mais abrangentes, como a possibilidade de termos uma Comissão Nacional Indígena da Verdade, que são passos importantes para superar essa continuidade de silêncio. Só assim a gente pode garantir que as lições do passado sejam aprendidas. Então, como pesquisadora, eu venho desenvolvendo 2 projetos arqueológicos, né, visando esse enfrentamento desse passado. Então, o primeiro é relativo a um caso de 2 grupos indígenas Chavante no Mato Grosso, que durante a ditadura e sob a responsabilidade do Estado brasileiro, culminou com a morte de mais de 80 pessoas em apenas 2 dias e que foram enterradas em uma vala comum. O outro projeto é um pouco mais, né, tá na mídia, eu coordeno com 2 colegas da Unicamp e da UFMG, e que teve uma origem no grupo de trabalho do DOI-CODE, que é justamente a pesquisa do maior centro de repressão do Brasil, no DOI-CODE. Então, assim, o que a gente viu durante essas pesquisas que a gente vem desenvolvendo é que a parcela significativa dessa sociedade tem silenciado fatos do passado, mas não esquecido esses traumas dessa época. E assim que tocamos nesses assuntos, a gente traz vestígios materiais que atestam, né, as atrocidades desse período, e quando eles entram em contato com essa materialidade, eles se sentem acreditados, acolhidos, e eles gostam, né, de contar as histórias, às vezes até pela primeira vez. Então, iniciando um processo de tentativa de compreensão do que aconteceu. Mas é necessário mais do que isso, é necessário que o Estado se envolva e que a sociedade como um todo discuta, debata, acolha essas histórias, para que a gente possa iniciar um processo de cura desse passado e pensar em políticas públicas para o futuro. Então a gente tem um longo caminho pela frente e não se trata de remoer o passado, mas enfrentar ele, né? Professora, muito obrigada aqui por participar com a gente nessa semana importante aí que a gente está discutindo, né, os 60 anos do golpe de 64. Se quiser, né, a sua última palavra aí para a nossa audiência, fica à vontade. Eu acho que é o momento mesmo da gente falar sobre isso, mas exigir também, né? Assim, não se trata essa questão de a gente evitar esse pensamento polêmico, não é uma questão de partido, né? A gente vê o governador do estado de São Paulo se recusando a debater a criação do memorial do ICODE. Por outro lado, a gente vê o próprio presidente Lula se recusando a debater um tema que é tão urgente e tão necessário, né, que tem muitas vítimas que vivem as consequências do problema, do golpe, né, então é uma força que a gente vai ter que fazer conjuntas.